Você tem problema com as garagens no seu condomínio? Nós vamos falar um pouquinho sobre garagens nesse vídeo. Mas antes eu queria te pedir um favor. Assina o canal aqui no YouTube, ative as notificações, assim você vai receber os nossos vídeos toda semana. Logo depois dessa vinheta, vamos falar sobre garagem. As garagens do condomínio são uma enorme fonte de problema para a gestão do síndico. E aí a gente pode ter inúmeras situações, diversos acontecimentos que podem ocasionar esses problemas, essas chateações para a gestão do síndico do condomínio. A maioria delas diz respeito ao próprio comportamento do condômino e outras são um pouco sem solução porque se tratam de problemas estruturais. Então vamos lá enumerar algumas dessas situações, alguns desses itens que a gente normalmente vê acontecer aí nos condomínios. Uma situação muito comum é o condômino que, mesmo sendo proibido ali no regimento interno, mesmo tendo ciência, ele insiste em transformar ali a vaga de garagem em uma verdadeira guarda de objetos, guarda de entulhos. Então a gente vê condôminos que colocam ali máquina de lavar, condôminos que colocam máquina de costura. Chega a se ver aí um vídeo circulando pela internet, onde o condômino colocou até caiaque e outros equipamentos dentro da vaga de garagem que está ali para comportar veículos. Então esse tipo de guarda de objeto, ele é, além de proibido, isso traz prejuízo para o condomínio. Por quê? Porque traz prejuízo em relação à saúde. Ali pode virar um ponto de acúmulo de barata, acúmulo de insetos, certo? Além de que, como fica lá aberto, é um grande risco de furto e de danos àquele material que depois o condômino pode se voltar contra o condomínio querendo alguma espécie de ressarcimento. Então, se no seu condomínio existe alguma situação de algum condômino que faz o uso da vaga de garagem para guardar algum documento, pega lá no seu regimento interno, provavelmente vai ter um item proibindo essa conduta, advirta esse condômino, converse com ele e se não for possível a resolução, infelizmente a saída é a multa, leva o caso para a Assembleia, mas aquela situação não pode persistir. Uma outra situação, e aí já um pouco mais complicada, é a questão dos problemas estruturais. As vagas de garagem elas estão cada vez menores. Existe uma diminuição de terreno nas cidades, uma necessidade de espaço. Os terrenos que as construtoras possuíam para construir condomínios diminuíram. E com isso, as vagas de garagem também diminuíram, porque as construtoras se viram na necessidade de alocar uma quantidade X, um número X de vagas, de acordo com o número de unidades dos empreendimentos, e esse número de vagas para ser disposto ali naquele terreno precisou ser reduzido. E, em contrapartida, os carros que os condôminos têm propriedade, eles estão cada vez mais aumentando o tamanho. Existem carros aí enormes, A gente tem marcas de veículos aí que são veículos de grande porte, caminhonetes e outros veículos que realmente eles não cabem naquela vaga, eles não tem como eles entrarem dentro daquela demarcação de vaga que existe. E aí você fica numa situação muito complicada, porque o condômino ele adquiriu aquele apartamento, adquiriu aquela unidade, e ele de certa forma deveria ter o conhecimento do espaço daquela vaga, e ele não ter adquirido um veículo que não fosse comportado pela vaga de estacionamento dele. Só que na prática a gente sabe que não é isso que acontece. Poucos condôminos, talvez quase nenhum, tenha essa consciência de, por exemplo, na hora de adquirir um veículo, aquele veículo tão desejado, veículo sonhado, muitas vezes é um sonho de consumo de anos da vida da pessoa, do condômino, e ele vai deixar de realizar aquele sonho porque
o carro que eu quero e que eu posso comprar não vai caber na vaga lá do meu condomínio. Então isso é uma situação muito difícil de administrar. O síndico sofre pressão de todos os lados, principalmente dos condôminos das vagas vizinhas, porque as vagas vizinhas ficam ali sem espaço para abertura de porta, a entrada e saída dos veículos ficam comprometidas, fica difícil de manobrar por conta de um veículo de um porte maior, certo? Então a gente já entra aí numa questão onde o síndico ele vai precisar trabalhar, buscar uma assessoria e ter um conjunto para mediar esse conflito oriundo dessa vaga, desse problema de garagem no condomínio, porque nem o condômino, né, a gente pode assim, para não ser tão taxativo, o condômino ali que adquiriu um veículo maior, ele tem uma certa culpa, né? Mas ele também tem toda uma questão, como eu expliquei, que envolve, que a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível. A questão é, existe um problema estrutural difícil de se resolver. Então o síndico ele pode tentar mediar isso, talvez tentar uma troca de uma posição de vaga, colocar esse carro de um porte maior para uma determinada vaga, onde ele tenha menos influência ou menos prejuízo a outras vagas. Se no condomínio existir alguma vaga isolada ou alguma vaga que tenha um espaço maior, pode ser feito essa mediação, essa tentativa de negociação para agradar ambos os lados. Agora isso é muito complicado de se fazer, é um problema que vem crescendo e aumentando em todos os condomínios. Não sendo possível, pessoal, a orientação que a gente passa é que o síndico leve isso para a Assembleia, entre em contato com sua assessoria jurídica, com a sua administradora, busque orientações para ver qual a melhor solução, o que o condomínio pode fazer em relação a isso. Tem outros problemas de garagem que você conhece? Manda pergunta para a gente aqui nos comentários. Entra nas redes sociais da Condac, no Instagram, no Facebook, se comunica com a gente por lá. Não esquece, toda semana tem um vídeo novo aqui no YouTube. Assina o nosso canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.